Olá, boa tarde a todos. Graça e paz de Jesus ao seu coração. Na semana passada, ao concluir a mensagem onde nós abordamos aspectos importantes sobre a reação da igreja em momentos de crise, pensando no atual cenário de pandemia que nós estamos vivendo, tocamos num ponto muito importante. Falamos que a igreja não pode perder de vista a sua origem, a sua identidade e o seu propósito. Hoje eu gostaria de fazer um resumo e uma abordagem bem restrita a partir do Novo Testamento, abordando e trabalhando esse primeiro ponto, a igreja e sua origem ou o seu fundamento. Sabemos que dois períodos marcaram o nascimento e o desenvolvimento da igreja ao longo da história. O período apostólico, onde marca a presença e o desenvolvimento ministerial dos apóstolos junto à comunidade cristã, e o período pós-apostólico. O Novo Testamento e os cristãos, os primeiros cristãos, deixaram poucos registros sobre a igreja no final do primeiro século. Porém, as informações que temos, elas são suficientes para nos apoiar e nos encorajar na fé. No livro de Atos, por exemplo, o médico Lucas nos deixou um retrato dinâmico de uma igreja embrionária que reproduzia e vivenciava com dedicação o ensino dos apóstolos, a comunhão ao partir do pão e as orações. Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, está registrado isso. Depois da morte dos apóstolos, no final do primeiro século, continuou a preocupação da igreja e dos cristãos em preservar as verdades ou os ensinos deixados pelos apóstolos. A questão mais relevante para os cristãos do final do primeiro século e início do segundo século era a sua própria identidade. Desde o concílio realizado em Jerusalém, que tratou de questões, por exemplo, relacionadas à circuncisão, Atos capítulo 15 mostra isso. Os cristãos daquela época se esforçavam para diferenciar a sua fé, por exemplo, do judaísmo legalista da época e da cultura grega permissiva que predominava naquela época. Isso nos chama a atenção. Nos chama a atenção para o fato de que esses primeiros cristãos se esforçavam para vivenciar uma fé descontaminada da religiosidade e da permissividade mundana. A marca dos primeiros cristãos era a integridade e a coerência com o ensino das Escrituras. Eu fico pensando, será que hoje os nossos esforços continuam sendo concentrados nisso? Será que hoje essas marcas ainda permanecem e são preservadas na comunidade de Cristo? Nessa abordagem, o primeiro ponto ou aspecto dessa trilogia eclesiástica que eu quero abordar é que a fé cristã é uma fé ortodoxa. Quem enfatiza esse princípio para nós é o apóstolo Paulo, na sua carta ou na sua epístola prisional, escrita aos santos e fiéis que estavam em Éfeso. Paulo lembra ali que em Cristo o muro de inimizade e exclusão entre judeus e gentios foi destruído. Ele lembra também que em Cristo os gentios já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, ao concluir, Paulo afirma que essa nova, unificada e multiétnica comunidade de pessoas que formam a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra principal, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. No final, eu quero ler essa passagem para vocês. E aqui entra uma pergunta importante a partir desse texto. O que isso significa? O que significa a igreja ser fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas? Seguindo a ordem do texto, significa que a nossa fé
está muito bem fundamentada, como eu disse agora e repito, em doutrinas, ou seja, ensinamentos estabelecidos por Deus em toda a sua palavra, como padrão absoluto e inquestionável a ser conhecido e aplicado na vida de todos aqueles que creem em Cristo e querem segui-lo. E esses ensinamentos foram transmitidos com coragem, perseverança e fidelidade pelos apóstolos, e por isso precisa ser preservado pela igreja em todos os tempos. Na prática, significa que todas as ações ou movimentos desse corpo, que é a Igreja de Cristo, devem estar de acordo com o padrão de ensino dos apóstolos e dos profetas, que nós encontramos registrados ao longo das Escrituras. Significa que tudo que nós planejamos construir como igreja deve estar alinhado com a pedra principal, que é Jesus Cristo. Precisamos lembrar que nem tudo o que é funcional e moderno é bíblico, e a igreja precisa tomar muito cuidado com isso. Um outro texto neotestamentário que colabora muito com essa linha de pensamento está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 13 ao 20. Eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Após a confissão de Pedro a respeito da identidade de Jesus, através de uma revelação divino-paterna, Jesus também faz uma informação baseada no nome e na confissão de Pedro. E eu quero trazer alguns princípios dessa confissão, dessa afirmação de Jesus para mim e para você nessa tarde. O texto diz assim, Mateus 16, versos 13 até o verso 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Preste atenção no verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Nessa afirmação, nessa confissão de Pedro e nessa afirmação de Jesus logo na sequência, nós extraímos princípios importantes. Primeiro, nesse momento Jesus estava conferindo a Pedro um novo nome e uma nova identidade. E isso são marcas legítimas que evidenciam uma verdadeira conversão. Jesus estava ensinando naquele momento que a sua igreja seria edificada a partir de pessoas nascidas de novo e que confessam Ele como Senhor. Observe que o verbo edificar aqui, usado por Jesus, está no futuro do presente, indicando um fato que ocorrerá posteriormente ao momento da fala. A igreja, nós aprendemos aqui que a igreja ela é formada por pessoas que pensam a partir dos valores de Deus e não dos valores dos homens. Pessoas cujos pensamentos e atitudes refletem os interesses divinos e não os interesses mundanos. É possível enxergar isso logo na sequência, quando Pedro então chama Jesus à parte, logo que Jesus revela aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, dizendo que isso nunca aconteceria com ele. Nesse momento, então, Jesus repreende Pedro,
diz que ele é uma pedra de tropeço e que não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus nos ensina que a sua igreja é formada de pessoas cujos pensamentos e ações demonstram interesse genuíno, e não somente em confessá-lo, mas também em segui-lo fielmente. Pessoas que desenvolveram a consciência do alto preço do discipulado e que não abrem mão disso por nada. E o segundo, embora nesse exato momento Jesus estivesse conferindo autoridade a Pedro e aos demais discípulos para dar acesso ao reino dos céus a todas as pessoas que confessam a Cristo como Senhor, nós devemos lembrar também pela palavra de Deus que a autoridade máxima da igreja é Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus. É por isso que Jesus afirma que as forças do inferno não poderão prevalecer contra ela. Nós encontramos amparo para essa realidade de Cristo como Senhor Supremo da igreja em pelo menos 2 textos bíblicos, além de outros que existem. O primeiro está em Efésios capítulo 5, versos 22 ao 24, quando o apóstolo Paulo, trabalhando ali, usando a analogia do casamento, ele registra que tanto na relação conjugal, como na relação Cristo-Igreja, existe uma ordem a ser seguida. Paulo instrui que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E o segundo texto nós encontramos na epístola de Pedro, sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 4 ao 10, onde Pedro nos lembra que nós estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, cuja pedra principal é Cristo. Pedra que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Então eu encerro dizendo que as raízes da igreja, elas estão profundamente fixadas em bases sólidas. Tendo Cristo como cabeça principal e tendo rocha firme no ensino dos apóstolos e dos profetas. Também não podemos esquecer que no relato de Lucas, no livro de Atos, como eu disse anteriormente, a igreja, nos seus primeiros anos de existência e desenvolvimento, nos apresenta um modelo saudável de dedicação e perseverança. Dedicação que é demonstrada em 3 aspectos que foram e continuam sendo essenciais para o bom e pleno desenvolvimento da igreja. O primeiro é o ensino apostólico, o segundo é a comunhão e o terceiro é a oração. Logicamente, analisando outros textos bíblicos com atenção, nós não podemos restringir o desenvolvimento da igreja somente a esses aspectos. Nós devemos nos esforçar ao máximo para sermos íntegros e fiéis na missão que Deus nos deixou. Sem perder de vista a importante afirmação que Paulo faz sobre a igreja. Lá em Efésios, no capítulo 2, ele diz que em Cristo todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Em Cristo estamos sendo edificados juntos para nos tornarmos moradas de Deus pelo seu Espírito. E eu fecho então, conforme eu disse, com a leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 19, lá no finalzinho. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que essa compreensão dos fundamentos da igreja fique clara ao seu coração, para que eu e você então possamos nos desenvolver a partir do que a Bíblia ensina. Sejamos e formamos uma comunidade saudável que vive de acordo com os seus fundamentos. Um forte abraço no seu coração, que Deus te abençoe.